Oi, gente, você já criou expectativas, muitas expectativas relacionadas a uma pessoa e ela simplesmente não atendeu aos seus critérios? Você constantemente faz isso, por exemplo, nas tuas relações amorosas? Será que você faz isso na tua relação de mãe e filha, de pai e filho, pai e filha? Você já parou para pensar qual é a origem disso? Por que a gente espera tanto dos outros e quando eles não chegam junto das nossas expectativas, a gente simplesmente fala: "Ah, esse casamento já faliu. Ah, meu pai não liga para mim, minha mãe não liga para mim, ninguém gosta de mim". Tô aqui para explicar para vocês como que a gente enxerga isso do ponto de vista sistêmico e como que a gente resolve isso. Então fica ligado aqui. Bom, nós temos a nossa unidade, pai e mãe, estão aqui, nos deram a vida. Quando a gente olha para trás e começa a julgar o nosso pai, esse cara aqui não vale nada. Ele cresceu, eu cresci distante dele. Ele não. E aí você vai e exclui teu pai. Esse buraquinho tá faltando. Aí você vai, olha pro seu marido, seu companheiro e fala assim: olha, você precisa ser maravilhoso, você precisa suprir toda a falta que meu pai fez na minha vida. E aí você começa, você tem que dizer pra mim que você me ama, você tem que cuidar de mim, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E aí quando você menos espera, você coloca o teu marido no lugar da pessoa ausente, nesse caso aqui do pai. Então, olha, você tem que gostar de mim como eu sou, você tem que me entender, você tem que ser compreensível, você tem que ser amoroso, você tem que ser participativo, você não pode respirar sem eu estar junto, você começa. Aí exige muito e aí sobrecarrega essa pessoa que ela fica aqui no lugar do teu pai. Quando a gente faz isso com a mãe, né? Ai, nossa, mãe, poxa vida, você é isso, você é aquilo, e começa a julgar essa mãe, começa a excluir essa mãe. O que a gente faz? A gente não consegue nem alcançar isso aqui. A gente não consegue ter o amor pleno na nossa vida. A gente simplesmente fala assim: eu sou uma mulher, mãe, melhor que você. E aí eu entro nesse triângulozinho amoroso aqui e acabo afastando da minha vida as pessoas que seriam bons parceiros para minha vida. Quando eu exijo muito das outras pessoas, eu tô olhando para trás e excluindo alguém. A dinâmica de excluir o pai, por exemplo, substitui na tua vida por um bom emprego. E aí você fica com aquele emprego que você fala: cara, eu não gosto desse emprego. Esse emprego. Meu Deus. Não vejo a hora. Meu Deus. Vive no 5x2. Trabalha de segunda a sexta para folgar sábado e domingo. Ufa, graças a Deus. E aí você coloca várias expectativas em cima desse emprego aqui. Você começa a falar: cara, esse emprego aqui é o emprego dos meus sonhos, é o emprego da minha vida. Eu preciso. E esse emprego, na hora que a gente joga no campo, ele tá substituindo a ausência da figura do seu pai. Porque você olha pro emprego e diz assim: você é tudo pra mim, eu não tenho pai. E aí você sobrecarrega o emprego. E aí muitas vezes você não faz nem ideia por que você tá desempregado ainda. Então, são algumas dinâmicas que a gente consegue enxergar. Lógico que tudo a gente precisa ver no teu campo, abrindo a tua constelação, olhando para tudo isso para ver se uma dessas dinâmicas aqui está se encaixando aí para você. Quando a gente faz isso com a mãe, olha, você é uma pessoa muito difícil de lidar, mãe, você é difícil, você é complicado, você é isso, você é aquilo outro, você é isso, você é aquilo outro, aí você olha para o teu emprego assim, emprego, eu preciso ser reconhecida. Eu preciso ser a melhor. Se eu não for a melhor aqui, não adianta nada. E aí você vai para o seu emprego buscando reconhecimento. Aí quando o chefe, sei lá, o supervisor, a gerente aqui, fala assim com você: olha, beleza, só que você tá precisando melhorar um pouquinho mais seu relacionamento interpessoal com seus colegas. Aí você fica brava. Brava. O que isso significa? A gente precisa olhar para a mãe e dizer assim: mãe, eu aceito a vida que vem de você. Graças a ela, eu tenho uma chance de ter um emprego e de brilhar nesse emprego com as minhas qualidades, mostrando para esse emprego as minhas qualidades. Porque normalmente quando a gente tira a mãe e coloca o emprego no lugar da mãe, a gente olha para o emprego e fala assim: lá, ninguém vê o que eu faço nessa empresa, ninguém reconhece o que eu faço aqui, ninguém me reconhece, o meu salário não aumenta, nada dá certo, nada acontece, nada. Se você se encontra em um desses processos, qual é a solução?
deixar pai e mãe no lugar deles, olhar para os dois sem julgamentos e sem expectativas. Porque quando a gente olha para eles, julgando, criticando, excluindo, a gente está olhando para nossa fonte e dizendo assim: vocês não são o suficiente. E se vocês não são o suficiente, eu também não sou o suficiente. E aí eu não consigo olhar para mim, eu não consigo olhar para minha vida, eu não consigo avançar. E aí eu vou estar sempre querendo substituir as ausências que elas se dão porque eu excluo, porque eu julgo ou porque simplesmente eu quero criar uma história na minha cabeça de que a mãe, por exemplo, coitada, a mãe é aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim: mãe, você tinha que ser mais carinhosa, né, mãe? Só que essa mãe colocou o carinho bem escondido porque ela também tem uma história difícil aqui atrás. Talvez ela tenha uma história difícil com o pai e com a mãe. E talvez ela não consiga passar para frente isso. E adivinha quem é a pessoa que vai olhar para esses emaranhados e vai sentir e dizer assim: tá na hora de ser resolvido isso aqui. A minha mãe não teve. A minha mãe não conseguiu me doar. Então eu vou fazer esse movimento ficar aqui interrompido e vou fazer diferente, porque quando eu tiver um filho, isso já vai ser diferente. Mas para que seja diferente, para que a gente pare de exigir das pessoas e das nossas colocações, né? Como amizade, como profissional, a gente precisa devolver pai e mãe pro lugarzinho deles. E aí eu quero saber de vocês. Quantos de vocês estão substituindo pai e mãe pelo emprego dos sonhos, pelo relacionamento dos sonhos e não tá conseguindo? Tá frustrado e tá simplesmente esperando que as outras pessoas façam algo por você. Tá na hora de mudar isso. Esse movimento começa de dentro para fora. E eu te convido a vir constelar e a fazer uma terapia para te ajudar nesse processo. Um beijo!